Se você possui um Tesla por tempo suficiente, em algum momento você entra, olha para a tela e aparece uma mensagem dizendo que o carro precisa de manutenção. Normalmente ele informa o problema, mas não diz o quão grave é, se você pode seguir dirigindo ou quanto custará. Para muitos, essa mensagem é a primeira vez que pensam no serviço da Tesla. Eu já pensei mais sobre isso, pois tive um Model Y de 2020 por anos. Nesse período, ele sofreu 2 impactos traseiros, teve a bateria de alta tensão trocada e também a unidade de tração, que a Tesla não cobriu. E eu lidei com tudo, desde um para-brisa trincado até um jogo de pneus que se desgastou cedo por causa de um problema de alinhamento. Somando tudo isso, mais de 40 mil dólares em reparos passaram por esse único carro. Paguei uma parte, o seguro cobriu a maior parte e uma das maiores contas foi devido a uma modificação que fiz no carro, segundo a Tesla. Neste vídeo vou mostrar o que ocorre quando seu Tesla precisa de manutenção, o significado do alerta e como verificar antes de agendar. Como funciona o serviço sem um departamento de serviço para o qual você possa ligar diretamente, o que a garantia cobre e até onde vai, quanto custam os reparos pagos por conta própria e se o serviço da Tesla, antes o pior aspecto, realmente melhorou. Ao conversar com donos de Tesla, o maior incômodo costuma ser esperar semanas por uma peça chegar ou um mês só para conseguir agendar, não o custo do conserto. Mas isso mudou? Vamos ver. A Tesla não faz manutenção programada como um carro normal faz. Eles basicamente pulam tudo isso. Você não leva o carro a cada 30 mil milhas, e não existe revisão de 60 mil milhas. Não chegam lembretes pelo correio para uma inspeção, porque o carro simplesmente deve funcionar até que algo realmente dê problema. E é só nesse momento que você leva ele para a oficina. Eles conseguem fazer isso porque são carros elétricos que funcionam diferente, e isso é o contrário do que ocorre em uma concessionária comum. Concessionárias lucram bastante com serviços e querem que você retorne, mesmo sem precisar. A Tesla não possui concessionárias tradicionais e não lucra com sua ida até lá, então preferem que você nem apareça. Se você tentar agendar um serviço sem um problema real, há uma boa chance de eles simplesmente cancelarem, porque não há nada para eles realmente fazerem. Se surgir um alerta, o carro teve um problema e querem que alguém verifique. Todo Tesla possui vários pequenos computadores e, ao detectar algo incomum, um deles exibe um alerta na tela. Frequentemente, a Tesla percebe esse alerta antes de você ligar. A mensagem geralmente vai te dizer qual é o problema, mas naquele momento você realmente não sabe muito mais do que isso. Alguns desses problemas são simples, como um sensor sujo ou algo que só requer um reset, mas outros são o começo de um conserto muito caro. Só pela linha na tela, muitas vezes não dá para saber com qual deles está lidando. O que antes exigia conserto em carros antigos, a Tesla agora resolve com uma atualização de software. Muitas coisas ainda exigem uma pessoa, mas são diagnosticadas remotamente antes de alguém tocar no carro. Esse é definitivamente o lado positivo de um carro que é basicamente software. O lado negativo é que, quando o problema é o software, não existe uma luz de verificação do motor apontando para alguma peça que precisa ser trocada. Só aparece uma mensagem que te direciona para a Tesla. Há um problema com a pouca informação dessas mensagens, que agora está sob análise de investigadores federais de segurança. Em setembro de 2025, a National Highway Traffic Safety Administration abriu uma investigação sobre as maçanetas das portas do Model X de 2021 que pararam de funcionar. 9 proprietários não conseguiram abrir as portas, 4 quebraram uma janela para entrar. Confira o que os reguladores disseram. As faturas de reparo indicam a troca da bateria de baixa tensão do veículo após o incidente. Nenhum voo aqui relatou ter visto alerta da bateria de baixa voltagem antes das maçanetas externas ficarem inoperantes. Quando uma mensagem aparecer, a primeira coisa a fazer é tocá-la, porque ao tocar no alerta na tela, geralmente aparece uma descrição mais longa e um código de alerta, e esse código é o que você realmente pode investigar. Todo Tesla possui uma tela de diagnóstico oculta no modo de serviço que revela informações muito mais detalhadas do que a mensagem básica. Muitos proprietários não sabem, mas a Tesla disponibiliza gratuitamente todas as informações de serviço e reparo ao público. Antes custava $3.187 ao ano para acessar isso, mas agora é totalmente gratuito no site de serviços deles. São os manuais de serviço reais, catálogos de peças, diagramas de fiação, boletins de serviço, tudo isso. Você pode procurar o seu carro específico e ler o procedimento passo a passo real para o problema descrito no seu alerta. Isso também não é uma versão resumida, é o mesmo manual que os próprios técnicos deles usam para trabalhar. Então, se o seu alerta estiver apontando para algo como o regulador do vidro ou uma parte do sistema de arrefecimento, você pode realmente ler o que o reparo envolve e ver a peça antes que o serviço da Tesla te passe um orçamento. Isso faz diferença, pois um alerta assustador nem sempre significa reparo caro. Quando meu Model X precisou de uma bateria de alta voltagem nova, a mensagem na tela não foi dramática.
Informava que o nível máximo de carga e a autonomia podiam diminuir, mas estava seguro para dirigir e recomendava agendar um serviço em breve. Parece uma mensagem tranquila, mas foi uma troca total da bateria, um dos reparos mais caros do carro. Não dá para avaliar a gravidade do problema apenas pelo tom da mensagem. Pesquisar isso com antecedência muda toda a conversa quando você chega lá, porque você já aparece sabendo mais ou menos com o que está lidando, em vez de só torcer para que eles sejam diretos com você. O contrário também acontece. Algumas das mensagens que parecem mais assustadoras, na verdade, são as mais baratas de resolver. Um erro de carregamento que parece indicar falha total do carro geralmente é apenas sujeira na porta de carregamento ou uma tomada doméstica ruim. O aviso de câmera bloqueada some ao limpar a lente, e se a tela travar, geralmente você pode reiniciá-la segurando os dois botões de rolagem, o que costuma resolver vários problemas. Agora, depois que você decidiu que o carro realmente precisa ir para a Tesla, a primeira surpresa é que não existe um setor de atendimento para o qual você liga diretamente. Você agenda tudo pelo aplicativo da Tesla. Você relata o problema, o app faz um diagnóstico remoto no carro e depois agenda uma data. Na página de suporte, eles explicam dessa forma. Citação: assim que o diagnóstico for concluído, você receberá uma notificação no aplicativo da Tesla para agendar seu agendamento de serviço. Se o diagnóstico indicar que seu veículo precisa de atenção imediata, você receberá datas de agendamento de serviço mais próximas. Assim que o serviço estiver em andamento, você envia mensagens para a equipe de atendimento dentro do aplicativo, em vez de falar com alguém por telefone, pelo menos na maioria das vezes. Existem 3 tipos de agendamento: visita ao centro de serviço, serviço móvel com técnico indo até você e oficina de funilaria. Em 2023, a Tesla refez esse processo, permitindo que clientes solicitem e agendem serviços, acessem carro reserva, acompanhem o serviço, paguem e gerenciem entrega e retirada, tudo pelo app. Então, o orçamento aparece no aplicativo, você aprova por lá, antes de qualquer serviço ser realizado, acompanha o status mudando conforme o andamento, e se o carro precisar ficar de um dia para o outro, é pelo aplicativo que você recebe o carro reserva ou créditos para Uber. Em várias visitas, você só fala ao deixar o carro. A conveniência tem limites. Um carro reserva da Tesla não é garantido e, em muitos lugares, dão apenas créditos para Uber, não um carro. Em muitos lugares, especialmente recentemente, você nem recebe créditos para Uber, então seu transporte só é garantido ao chegar lá. Isso também pressupõe que você esteja confortável usando o aplicativo, pois se tiver dúvidas e quiser falar com alguém, isso geralmente não é possível. Agora, na minha experiência, muitas vezes eu consigo falar com o gerente de serviço, mas isso realmente depende da situação específica. Muitas vezes você não vai ouvir nada até chegar aquele agendamento e aí talvez receba um número ou um e-mail para poder entrar em contato com eles fora do aplicativo. O aplicativo parece não ser monitorado, apesar de ser o único canal de contato. O serviço móvel, por sua vez, costuma ser subestimado. Um técnico vai até sua casa ou trabalho e conserta no local, geralmente na garagem. Para muitos problemas comuns, você não precisa sair. Antes da visita, o técnico consulta suas anotações no app e a Tesla informa que trará as ferramentas e peças necessárias para o serviço no seu veículo. Às vezes, envia uma atualização de software antes para o carro já estar pronto. Em 2017, quando divulgaram o último número, o serviço móvel já respondia por 30% dos atendimentos na América do Norte. Isso foi em 2017, então muita coisa mudou. Serviços que exigem elevador, alinhamento ou funilaria ainda precisam ser feitos no centro de serviço. A visita na garagem é mais para software, baterias de 12 volts, câmeras e pequenos reparos mecânicos. Reparos grandes exigem levar o carro até lá. Agora vou comentar algumas experiências de espectadores deste canal com o serviço da Tesla. Tudo o que vou mostrar na nossa seção de comentários são afirmações de espectadores e eu não posso verificar. Não sei os valores em dólares ou detalhes, mas mostro isso porque padrões em milhares de comentários revelam mais que qualquer conta individual de reparo, inclusive a minha. Se você mora perto de um centro de serviço e o serviço é pequeno, as pessoas preferem o serviço móvel, elogiando o técnico que vai até sua casa e conserta o carro na garagem. Mais longe, a situação muda. Um proprietário afirmou: "O serviço móvel foi inútil para nós. Tivemos que viajar 150 milhas para arrumar o rádio." Sua experiência com o serviço depende muito da sua localização. Quando meu modelo Quiz precisou de conserto fora da garantia, o centro de serviço em São Francisco tinha horário em 3 dias, enquanto outros próximos só em semanas. Agora vamos falar de garantias. Todo Tesla novo possui garantia básica de 4 anos ou 80 mil km do que ocorrer primeiro. A bateria e a unidade de tração têm cobertura separada e mais longa. No modelo S, modelo X e Cybertruck são 8 anos ou 240 mil km. No modelo 3 e Kwiat são 8 anos, com a quilometragem variando entre 160 mil e 193 mil km, dependendo da versão. Durante esse período, a Tesla garante que a bateria manterá ao menos 70% da capacidade.
A bateria de alta voltagem do meu modelo XT 2020 foi trocada sem custo graças à cobertura. Esse caso ocorreu por um raro desequilíbrio entre células, não pelo desgaste natural da bateria. Então é improvável para um proprietário comum. Todo o reparo foi coberto. Modificar seu carro não anula a garantia, mas um reparo específico pode ser negado se a falha for ligada a uma peça que você instalou. Eles afirmam claramente: você pode fazer serviços fora da garantia com outro fornecedor ou usar peças não fornecidas pela Tesla, e a garantia limitada do veículo novo seguirá válida. No entanto, a Tesla pode excluir a cobertura da garantia para qualquer problema decorrente de manutenção, serviço, reparos ou peças que não sejam fornecidos pela Tesla. Eu definitivamente já passei por isso. Instalei coilovers aftermarket no meu modelo X e descobri depois que o semi-eixo dianteiro direito foi recolocado errado, o que destruiu a carcaça da unidade de tração dianteira ao dirigir. A Tesla responsabilizou o serviço de suspensão, mas a empresa que fez a instalação negou ter mexido no semi-eixo. A Tesla afirmou: nossa avaliação indica que a modificação no veículo causou o problema. Caso queira outra opinião, pode levar o carro a outro local. O conserto custou $6.052. Mais de 4.000 em peças e o restante em mão de obra. Para muitos isso parece um absurdo por um único defeito e realmente é, mas minhas opções eram pagar na hora ou rebocar o carro por 640 km para outra opinião, então paguei na hora. O carro estava alugado pelo Turo. Eles basicamente não conseguiram relacionar a falha à própria peça ou ao próprio serviço, então atribuíram a culpa à modificação. E uma vez que existe uma modificação envolvida, essa passa a ser a resposta fácil para eles. Se for modificar seu Tesla, guarde recibos e registros de instalação, pois se algo quebrar, provar que a modificação não causou o problema será sua responsabilidade. Muitos acham que a garantia não diz nada sobre alugar o carro nem usá-lo comercialmente. Eu deixei meu Model X no Turo por um bom tempo, e nada disso afetou a cobertura de fábrica. A exclusão só ocorre ao adquirir o serviço estendido separadamente. A garantia básica permanece válida, independentemente de o carro estar parado na garagem ou gerando renda. A garantia é transferida gratuitamente para o novo dono, ajudando os Teslas a manterem seu valor, já que usados podem ter anos de cobertura de bateria. A cobertura de reparo de carroceria ou pintura feita pela Tesla não é transferida e termina ao vender o carro. Muita coisa não é coberta pela garantia. Pneus têm garantia separada, alinhamento, pastilhas de freio, palhetas do limpador e vidros são por sua conta. Eles também podem negar um reparo se você não instalou uma atualização de software depois que te avisaram que estava disponível, ou se você ignorou um recall. Para a cobertura além dos 4 anos iniciais, a Tesla oferece um plano estendido por assinatura mensal no app, cerca de $50 no modelo 360 no Model X Extra e até $150 no Model X. Ele cobre até 8 anos, ou 160.000 km, mas deve ser adquirido antes do fim da garantia básica. Porém, não inclui bateria, unidade de tração e bateria de 12 volts. Após o fim da garantia, todo reparo é por sua conta, e um Tesla pode sair caro. Aquele reparo da unidade de tração que expliquei, não coberto por eles, é o tipo de despesa que você pode ter que pagar de repente se algo ocorrer. Há como verificar a mão de obra, pois a Tesla informa o tempo estimado para cada reparo. Eles chamam de tempo tabelado, como nos manuais de serviço gratuitos. Trocar uma bateria de 12 volts leva cerca de 11 minutos e o filtro de cabine de um Model X por 7 minutos. Um braço de controle superior dianteiro leva cerca de meia hora. Uma unidade de tração traseira, 3 horas e 45 minutos. Já uma bateria de alta voltagem, quase 5 horas. Eles até mencionam que em maio de 2025 aumentaram a maioria desses tempos em 20%. Eles não divulgam a taxa horária da mão de obra. Assim, as horas são públicas, mas o valor por hora não, impedindo o cálculo total em casa. O que você pode fazer, no entanto, é olhar esse tempo com antecedência e comparar com o que realmente acontece na visita à assistência. As coisas que os proprietários realmente acabam pagando geralmente vêm da mesma lista curta de peças. Há a bateria de 12 volts, braços de controle dianteiros nos primeiros Model 3 e Model Iscos, a tela central com o computador atrás, a bomba de calor com sua válvula e, em carros mais rodados, uma unidade de tração. Nenhum desses itens é comum, mas qualquer um pode gerar uma conta na casa dos milhares se ocorrer. A bateria de 12 volts é realmente a que você precisa entender, porque quando ela para de funcionar, o carro inteiro para junto. Ele não destrava, não carrega e não liga. Em carros antigos com bateria de chumbo ácido, ela durava só 3 ou 4 anos. Você pode dar uma chupeta nela assim como em um carro a gasolina para ligar os sistemas de novo. E o manual deles mostra exatamente onde ficam os terminais para o seu modelo, mas a solução de verdade é trocar a bateria. A Tesla adotou uma versão de lítio mais durável nos carros novos, tornando o problema bem menos comum que nos primeiros modelos.
As maçanetas das portas são outro ponto importante de saber, porque elas são motorizadas, então quando o mecanismo ou a pequena bateria que as alimenta falha, a maçaneta simplesmente para de funcionar. E é exatamente isso que o governo está investigando nos Model Vehicles de 2021 agora. Os reguladores dos vidros, motor e trilho que movimentam o vidro, também são itens de desgaste comuns. Uma coisa importante sobre a Tesla é que eles constroem grande parte do carro em conjuntos selados, então eles vendem a peça inteira para você, não o pequeno componente que realmente quebrou. Isso deixa o carro confiável, mas fora da garantia pesa no bolso, e os comentários mostram isso. Um proprietário falou sobre um farol que falhou, dizendo, abre aspas, uma lâmpada do farol custava $1.550, mas eu comprei uma usada no eBay e troquei eu mesmo. Esse proprietário comentou sobre o chip de memória do carro se desgastar. O chip eMMC, que custa $7, saiu por $175 no diagnóstico e $375 na troca. A tela e o computador por trás dela costumam dar problema nos carros mais antigos e também ficam na faixa mais cara. Quando a tela apaga ou a interface trava, geralmente indica que é hora de trocar o computador, e fora da garantia, isso custa mais de $1.000. A Tesla oferece 2 anos de garantia para a tela ou computador reparados, garantindo segurança após o conserto, mas se o carro já for mais antigo, o primeiro reparo é por sua conta. A bomba de calor é outro exemplo. Nos primeiros carros, uma válvula de refrigeração defeituosa limitava o carro a cerca de 80 km/h até o conserto. Depois, a Tesla integrou essa função na válvula Octa redesenhada. Esses geralmente são os reparos que deixam as pessoas apreensivas em relação a um Tesla mais antigo, e também são o motivo pelo qual existem os planos estendidos, embora, mais uma vez, esse plano não inclua a bateria. Agora, não quero fazer nada disso parecer pior do que realmente é. A Consumer Reports revelou que a Tesla está entre as marcas com menor custo de manutenção, cerca de $4.000 em 10 anos. O problema é que o custo é irregular. Você pode passar anos só trocando pneus e filtro de cabine, mas de repente surge um conserto de milhares de dólares de uma vez. Então, o segredo para ter um sem estresse é simplesmente reservar dinheiro suficiente para que o ano caro não te pegue totalmente de surpresa. Agora, essas médias vêm de estudos reais, então vamos analisá-las. A Consumer Reports faz a maior pesquisa de confiabilidade que existe com cerca de 380 mil veículos na mais recente. No ranking deles de 2026, a Tesla ficou em 9º lugar em confiabilidade. Com uma pontuação de 50 apenas um ano antes, eles estavam em 18º, com uma pontuação de 36. No boletim geral, que reúne testes de estrada e satisfação dos proprietários, a Tesla ocupa o 10º lugar com 72 pontos, sendo a única marca de veículo elétrico entre as 10 primeiras. O diretor sênior de testes automotivos, Jake Fisher, afirmou: apesar das dificuldades, ao refinarem e evitarem grandes mudanças nos modelos, conseguem fabricar veículos mais confiáveis. O Model Y é o elétrico mais confiável segundo os dados. Apenas o Cybertruck tem pontuação abaixo da média entre os Tesla. Fisher afirmou que, analisando a confiabilidade dos modelos deles de 5 a 10 anos, eles ficam em último lugar entre todas as marcas. Carros novos seguem subindo no ranking, enquanto os primeiros ficam ainda mais atrás, e isso bate com tudo o que falamos até agora. A JD Power mede isso de outro modo, problemas por 100 veículos com 3 anos de uso. No estudo de confiabilidade deles de 2025, a média da indústria foi de 202 problemas por 100 veículos, e a Tesla ficou com 209 bem na média. A JD Power não classifica oficialmente a Tesla por não conseguir pesquisar donos em todos os estados, mas 209 coloca a Tesla à frente da Ram, 242, Mercedes-Benz, 243 e Chrysler, 280, 82, mas atrás de marcas como a Toyota com 162 e a Lexus com 140. Veículos elétricos melhoraram 33 pontos em um ano no estudo, mas que, segundo a Consumer Reports, ainda apresentam cerca de 80% mais problemas que carros a gasolina, com a Tesla sendo a exceção positiva. Então, os estudos definitivamente estão de acordo com o que estou mostrando para você neste vídeo. Um Tesla novo hoje é um dos carros mais confiáveis que você pode comprar e continua melhorando. Porém, um Tesla antigo, com o passar do tempo, sofre bastante, e quando alguma coisa nesses carros quebra, o conserto sai caro pelos motivos que acabamos de explicar. Conjuntos inteiros, peças revestidas, mão de obra da Tesla. É assim que um carro que tem uma média de $4.035 em manutenção ao longo de 10 anos ainda pode gerar uma conta de $6.000 americanos só para o conjunto motriz. A média é baixa porque poucos proprietários precisam desse reparo, e quem precisa são os casos mostrados em vídeos como este. O reparo que mais preocupa é o da bateria de alta voltagem, mas é importante dizer que é algo raro. A Recurrent, empresa de dados de baterias, analisou mais de 30 mil carros elétricos e nos modelos de 2022 em diante, a taxa de substituição de baterias é de 0,3%.
Na geração intermediária é em torno de 2%, e só nos carros mais antigos, aqueles de antes de 2016, esse número sobe para cerca de 8,5%. Quanto mais novo o carro, menor a chance disso ocorrer. A Recurrent informa que seus dados vêm de carros conectados à sua comunidade, não sendo uma amostra perfeita de todos os veículos elétricos. Mesmo assim, a tendência segue o que Tesla e outros serviços de monitoramento relatam. Carros que mais precisam de bateria nova geralmente são modelos antigos, antes do aperfeiçoamento do resfriamento e gerenciamento das baterias. Os números da Tesla confirmam o desgaste. Eles relatam que mesmo após 320 mil quilômetros, as baterias deles perdem, em média, apenas entre 12% e 15% da sua capacidade. 320 mil quilômetros correspondem à vida útil de um carro comum. Então, para a maioria, a bateria dura mais que o restante do veículo. Quando a substituição ocorre fora da garantia, geralmente menciona-se um valor de 20 mil dólares ou mais, que realmente deve ser conferido. Em nossos comentários, valores acima de 20 mil dólares eram sempre de segunda mão, de quem ouviu falar ou obteve orçamento de um eletricista. As pessoas que realmente pagaram uma conta ou receberam um orçamento por escrito relataram valores muito mais baixos. Um proprietário compartilhou um orçamento dizendo: "Meu P80 e 5D, que é um Model S, precisa de uma nova bateria HV, e o orçamento após impostos e mão de obra foi de 15.861 dólares e 44 centavos. Outro danificou as linhas de refrigeração da bateria ao passar por detritos em uma tempestade de gelo, e precisou trocar a bateria por cerca de 11 mil dólares, tudo incluso. Citação: era uma bateria de 75 kWh, provavelmente recondicionada. A State Farm cobriu com franquia de 500 dólares e levou cerca de um mês para receber o carro de volta. Então, a faixa de preço para pessoas que realmente passaram por isso é mais ou menos de 9 a 16 mil dólares. Isso geralmente ocorre enquanto o carro ainda está nos 8 anos de garantia da bateria, o que acontece na maioria dos casos, inclusive no meu. Para a grande maioria dos proprietários, a bateria simplesmente não é algo que eles vão precisar pagar para substituir. O serviço da Tesla e o reparo de colisão da Tesla são sistemas distintos com problemas diferentes. A espera costuma ser pior no lado de colisão, já passei pelos dois. Meu Model X foi atingido na traseira enquanto o carro estava alugado no Turo. O dano parecia moderado, mas o conserto da lataria ficou em 8.700 dólares, e com a película de proteção de pintura refeita, tudo ficou em 10.851 dólares. O seguro do outro motorista pagou tudo, mas precisei pressionar porque não queriam cobrir a desvalorização, a renda perdida fora do Turo, nem o aluguel de um carro similar ao Model X, e para ser ressarcido, precisava dos três. O carro ficou quase 3 semanas na oficina, e nesse período usei um Buick e depois um Audi, pois não havia carro elétrico disponível para alugar. Na segunda vez foi pior. Meu Model X sofreu uma batida traseira tão forte na rodovia que fez o fusível pirotécnico disparar. É uma pequena carga explosiva que corta a linha de alta voltagem em acidentes graves, evitando que a bateria cause incêndio ou choque em socorristas. Ela fez o trabalho dela. O problema é que, depois que ela dispara, não dá para pôr o carro em ponto morto, justo quando mais precisa sair do trânsito e não tem como contornar. O carro parou de funcionar, e antes disso a tela mostrou vários alertas. Retirar o carro da rodovia foi difícil. A polícia rodoviária chegou antes e empurrou o carro com a frente da viatura. Liguei para a Maria, esperei 50 minutos, mas disseram que não podiam rebocar, pois um Tesla desligado não entra em ponto morto e não estavam preparados para arrastá-lo. A assistência da Tesla veio de outra cidade com um caminhão-plataforma, e o operador usou rodinhas e WD-40 para deslizar o carro travado para a plataforma. Fiquei cerca de 4 horas parado no acostamento da rodovia e cheguei atrasado à gravação. Se seu Tesla não andar, acione a assistência da Tesla antes de qualquer outro serviço, pois um guincho comum pode te fazer perder horas. Um proprietário enfrentou exatamente o mesmo problema dizendo, abre aspas, liguei para Tapariá. Eles se recusaram a buscar meu carro porque era um Tesla. Agora, o orçamento desse segundo conserto ficou pouco abaixo de 20 mil dólares. A conta final foi de 23.614 dólares e 36 centavos, e o carro ficou na oficina por 58 dias. Suspeitei que a Tesla fosse o motivo da demora de 2 meses, então revisei todos os e-mails de peças da oficina e da Tesla. A oficina levou 20 dias só para fazer o primeiro pedido, e quando a Tesla enviou, a peça mais demorada chegou em 2 semanas. A Tesla não foi realmente o que atrasou meu conserto ali. Agora, esse é só o meu carro, mas nos comentários a mesma coisa acontece repetidamente. Danos que parecem leves por fora se tornam algo catastrófico quando a oficina realmente desmonta o carro. Um proprietário descreveu exatamente isso dizendo, abre aspas, depois de desmontar, o orçamento ficou em 18 mil dólares e o carro foi considerado perda total. Outro ainda está esperando dizendo, abre aspas, meu Model S está na funilaria há mais de 4 meses porque algumas peças estão em falta.
Mesmo um acidente que é totalmente consertado te custa dinheiro que você nunca vê, porque o carro passa a valer menos só por ter esse registro. Ao usar a ferramenta de troca da Tesla com meu Model X, a oferta caiu cerca de $2.000 assim que informei que ele havia se envolvido em um acidente, mesmo já reparado e como novo. Isso é chamado de desvalorização, e é algo realmente difícil de conseguir receber. Um proprietário explicou essa armadilha dizendo, abre aspas, o reparo total foi de $12.720, o seguro dele cobria até $5.000 para danos materiais. O desvalorização foi avaliado em mais de $9.000, mas ele só recebeu $5.000 devido ao limite de cobertura do outro motorista e nunca recuperou a franquia. Esses são pontos importantes sobre os Teslas, que melhoraram, mas ainda exigem atenção, podendo ser piores em certas regiões. Durante anos, a principal crítica justa à Tesla era o serviço. Em 2019, uma pesquisa revelou que só 42% dos proprietários achavam a experiência no centro de serviço excelente, caindo dos 57% e os tempos de espera aumentavam. Mesmo assim, 87% desses mesmos proprietários disseram que realmente amam seus carros, então o serviço era realmente o único fator que pesava contra. Na mesma pesquisa, 70% avaliaram o serviço móvel como excelente, mostrando que já era o mais bem avaliado. O maior sinal dessa mudança é como os recalls funcionam hoje. Antes, recall era agendar e ficar um dia sem carro. Hoje, a maioria é corrigida durante a noite por meio de uma atualização de software. Dos recalls antigos da Tesla no banco de dados do governo, só cerca de 1 em 10 foi corrigido remotamente. Hoje, a maioria é resolvida assim. Só em 2024, 7 em cada 10 recalls foram resolvidos com uma atualização de software. Um deles cobriu quase 700 mil carros e nenhum desses proprietários precisou ir a lugar algum. Nem tudo pode ser resolvido por download. Por exemplo, em 2024, um recall por pedal do acelerador solto exigiu ida à assistência técnica para a troca da peça. Você também pode assistir a Tesla lidando com tudo isso nas palavras da própria Tesla. Lá em 2016, eles estabeleceram uma meta pública de reduzir o tempo médio de espera por serviço para menos de um dia. Em 2018, com os Model 3 nas ruas, eles reconheceram que ampliar a capacidade de atendimento era uma das principais prioridades. Em 2025, agentes de IA passaram a responder perguntas e reduzir o tempo de espera no atendimento. A presença física definitivamente cresceu durante todo esse tempo, passando de cerca de 330 locais e 230 vans móveis em 2017 para mais de 1.500 locais até o final de 2025. Isso também aparece nas finanças. Em 2018, a operação de atendimento teve prejuízo de cerca de $500 milhão em um ano. No meio de 2026, essa mesma parte da empresa estava registrando um lucro recorde com uma margem de 14%. A receita subiu de $3,8 bilhões em 2025 para 12,5 bilhões em 2026, à medida que a frota crescia. Esse número inclui carros usados, supercarregamento e seguro, então não é uma medida isolada da área de reparos. Eles citaram conserto de colisão e trabalho fora da garantia como fatores que influenciam isso. De qualquer forma, eles transformaram o serviço em um negócio de verdade, o que meio que vai contra o que eles falavam antes. Parece que eles estão ganhando mais dinheiro com a parte de serviços. Agora, os comentários em vídeos mais novos realmente são bem diferentes dos mais antigos também. Um proprietário relatou que fizeram a primeira rotação dos pneus de graça, vedaram as juntas esféricas superiores, trocaram a peça do dessecante do ar-condicionado vazando e recarregaram o gás refrigerante. Em ambos os casos, nunca notei nada errado e foi gratuito, coberto pela garantia. Esse tom difere das reclamações antigas e surge nos carros mais novos. Há dados comprovando isso. No estudo de atendimento ao cliente da JD Power, de 2.026 clientes que trocam a Tesla por uma concessionária comum, avaliam essa concessionária 29 pontos abaixo da média do setor. Pessoas que deixam a Tesla e voltam para concessionárias comuns ficam menos satisfeitas. A Tesla mudou as expectativas de atendimento ao introduzir atendimento móvel e um app. Mas nem tudo está melhorando. A frota de atendimento móvel deles, na verdade, diminuiu 2 anos seguidos, de um pico de 1.933 vans para cerca de 1.600. Depois pararam de divulgar o número de centros de serviço e da frota móvel, então esses dados não aparecem nos últimos relatórios trimestrais. Nesse mesmo período, o número de Teslas nas ruas para cada local de serviço aumentou cerca de 60% desde 2021. Então, a experiência parece ter se tornado mais lucrativa e melhor, e ao mesmo tempo, eles simplesmente pararam de nos informar se a capacidade de serviço está realmente acompanhando todos esses carros. O principal é que você ainda não pode levar seu Tesla na oficina da esquina para a maioria dos reparos. Um proprietário tentou comprar a peça necessária e afirmou: disseram que custava $120, mas recusaram-se a vendê-la para que eu instalasse.
Essa reclamação surgiu em um processo federal antitrust contra a Tesla. Uma proprietária levou seu Model 3 para consertar os freios, e o processo relata o que ela encontrou. A Tesla apresentou à autora Ferreira um orçamento superior a $1.500 para trocar os freios. O custo das peças era de apenas $95 e o valor da mão de obra representava mais de 90% do orçamento. A oficina independente dela não conseguia encomendar peças da Tesla, que se recusava a vendê-las. Na decisão de 2024, que permitiu o avanço do caso, o tribunal destacou que muitas peças usadas em manutenção e reparos só funcionam após serem codificadas pela Tesla, e nenhum outro fornecedor pode fazer isso. Esse caso foi encerrado em junho de 2025 sem acordo e sem nunca se tornar uma ação coletiva, então na prática nada mudou em termos legais. O funcionamento continua igual ao que os proprietários descreveram. O motivo de tudo isso é a codificação. Muitas peças de um Tesla não funcionam até que o software as reconheça e as ative. Uma oficina independente pode instalar a peça correta perfeitamente, mas ainda ficar travada sem a participação da Tesla. Isso mantém até bons mecânicos independentes dependentes deles, e esse foi o centro do processo. Agora, algumas dessas coisas já foram liberadas. Manuais de serviço gratuitos surgiram em 2022. Em janeiro de 2025, a Tesla liberou o catálogo de peças para que proprietários comuns comprem algumas peças diretamente, e agora permite que oficinas independentes peçam peças de colisão. Agora, mesmo sem conta comercial, você pode acessar o catálogo, ver o número da peça e os diagramas do seu carro antes bloqueados. Ainda estão restritos os preços, acessíveis só por conta comercial, e as peças de segurança e estruturais, que ainda precisam passar pela Tesla. A Tesla aluga o software de diagnóstico Toolbox necessário para a leitura completa do carro, apesar de ter liberado gratuitamente os manuais de reparo no mesmo período. Então, está mais aberto do que antes, mas para a maioria dos problemas que podem acontecer, a Tesla ainda é o único lugar que realmente pode consertar. Então, quando aparece uma mensagem de serviço, o primeiro passo é o mais barato. Faça um print do alerta, veja a descrição detalhada e o código, e busque esse código nos manuais gratuitos da Tesla antes de agendar algo. É bom ir para atendimento já tendo uma ideia do que se trata. Pegue o orçamento por escrito no aplicativo e aprove por lá antes de qualquer serviço começar, assim nada vai te surpreender na conta final. Também vale ressaltar aqui que muitas vezes você precisa aceitar o valor do orçamento mesmo que a garantia vá cobri-lo. Também é importante saber como está a sua garantia se você estiver pensando em fazer um conserto em breve, porque talvez você queira resolver isso rapidamente antes que a garantia expire. Se modificou o carro, guarde a papelada, pois isso pode ser uma briga difícil. Agora, para qualquer coisa relacionada à colisão, tenha um bom seguro e verifique um número específico na sua apólice, que é o limite para carro alugado. O meu era de $45 por dia e meu carro ficou na oficina por 58 dias. Confira antes, pois alugar um elétrico por 2 meses é caro, e a Tesla não garante carro reserva em caso de colisão. Se sofrer um acidente, fotografe tudo no local, pois nas 2 vezes em que fui atingido, perdi as imagens da câmera do painel quando o pendrive se soltou. Se o carro não se mover, acione também a assistência rodoviária da Tesla. Outros hábitos ajudam aqui. Use uma oficina de funilaria aprovada pela Tesla, pois só ele obtém peças e preços direto da Tesla, e conecta tudo ao seu sinistro. Se a outra pessoa for culpada, pergunte por escrito à seguradora sobre a perda de valor de mercado do veículo logo no início, pois dificilmente conseguirá depois sem insistência. Tenha um pequeno compressor de ar no carro e esteja preparado para um pneu furado, já que a Tesla não fornece estepe e pregos no pneu são uma das principais causas de paradas na estrada. Como você pode ver, houve muita discussão aqui. Há comentários de pessoas que tiveram boas experiências e comentários de pessoas que tiveram experiências realmente ruins. Esses reparos podem ser muito caros, mas para a maioria dos donos de Tesla, provavelmente nunca será necessário lidar com isso. Essa é a boa notícia. A maioria dos proprietários de Tesla nunca vai precisar passar por nada disso. O principal motivo pelo qual a Tesla pode funcionar sem manutenção programada é que os carros, na maior parte do tempo, simplesmente funcionam. Quando uma mensagem aparece, é importante saber seu significado, o que está coberto e o custo. O serviço da Tesla está num momento meio estranho agora. É melhor do que muitos pensam, melhor do que há 2 anos, mas ainda assim é o que mais testa a paciência do proprietário. Acho que o principal motivo de testar a sua paciência é porque é incrível, tem um aplicativo. Não estou recebendo resposta de ninguém. O que está acontecendo? A próxima grande mudança é a autonomia, pois a frota de robotáxis Robo exigirá operação contínua, forçando a Tesla a expandir a capacidade de atendimento mais rápido do que jamais fez para o restante de nós. Vamos ver se isso facilita ou dificulta sua próxima consulta. Enquanto isso, se você quiser ver todos os detalhes de como pode recuperar autonomia no seu Model Y, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.